2, 1. Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero, junto com vocês, fazer a leitura no livro do profeta Jeremias, em Lamentações 3, a partir do verso 22. E a palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nela. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E lá no versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nessa noite eu convido a cada um dos irmãos e irmãs, enquanto nós entoamos o hino 125 do nosso cenário, nós vamos estar agradecendo a Deus, trazendo à memória com gratidão os momentos em que podemos sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas. Hino 125 do nosso cenário. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, veste, abrigo e pão, pelos bons amigos que, Senhor, te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre encanto de contigo estar, dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor querido, nós te damos graças porque tu és o nosso Deus, o Deus amigo, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus justo, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, a quem nós dedicamos a nossa vida, a quem nós buscamos em todos os momentos da nossa caminhada. Continua conosco nessa noite, Senhor, nesse tempo de reunião de oração, visitando a cada lar, visitando a cada coração que busca a tua presença nesse instante. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Quero meditar com vocês, irmãos, continuar a nossa meditação baseada no texto de Neemias, que nós iniciamos a leitura na semana passada, Neemias capítulo 1, né? E no versículo 11 do capítulo 1, nós vamos encontrar o final da oração de Neemias, que diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este tempo. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Copeiro do rei era uma função de muita responsabilidade. Era aquele que levava toda a refeição, tudo quanto o rei ia se alimentar, cada alimentação dele, cada refeição dele, o copeiro tinha a responsabilidade de experimentar ao lado do rei e de outros súditos se aquela comida não estava envenenada. Se tivesse algum problema,
o copeiro morreria. Então ele ia poupar a vida do rei. Assim também era toda bebida. Um copo de água que era oferecido para o rei. Antes do rei tomar, o copeiro precisava tomar dessa água. Uma bebida, era muito comum naquela época o vinho. Se fosse servido antes de ser servido para o rei, o copeiro teria que tomar. Então era uma responsabilidade muito grande. E nós encontramos nesse homem, servo de Deus, Neemias, nas leituras que fizemos, um intercessor, um grande intercessor. E até eu, lendo esse livro sobre Neemias, baseado nesse texto que nós lemos no capítulo 1, a partir do verso 5, tem como título Os Atributos de um Intercessor. E cada um de nós que tem participado das reuniões de oração, ou às vezes não tem possibilidade de estar na igreja, mas dentro da sua casa, ele também é um intercessor, é também uma intercessora. Então, é importante que a gente saiba e conheça, a partir da Bíblia, os atributos de um intercessor. Então, nós vamos fazer a leitura de alguns hoje e convido vocês para a gente continuar nos próximos dias, né? Nas próximas semanas. O intercessor, quando ele está se relacionando com as pessoas, ele é um consolador, porque ele dá o seu ombro, ele oferece o seu coração, porque você não consegue, não consegue ser um intercessor se você não colocar o seu coração, se você não tiver compaixão pela pessoa que fez um pedido de oração. Então, antes ele precisa ser um consolador em relação à pessoa. E com Deus, ele precisa estar muito perto de Deus, né? Ele precisa estar muito perto de Deus. O intercessor, ele precisa estar ligado com o Senhor, porque é para Deus que ele vai conduzir as orações. Aqui nós vemos no versículo 5, que nós lemos a semana passada, ele fala assim: ah, Senhor Deus dos céus, quando ele viu Jerusalém destruída, né? E chorou muito, nós estudamos, diz que ele chorou muito, se lamentou, e depois de algum tempo de choro, de lamento, ele buscou a Deus em jejum e oração. Então, ele primeiro, aqui no versículo 5 e 6, ele fala: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença pelos filhos de Israel. E aqui ele apresenta também os pecados. E ele fala: os quais temos pecado contra ti. Ele também se colocava na condição de filho de Israel e também se via na condição de pecador. Então, um intercessor, ele precisa em primeiro lugar adorar a Deus. E nós vimos que ele, no capítulo 5, ele reconhece Deus como um Deus soberano. Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus soberano, Deus temível. Então, ele primeiro adora a Deus. Depois, ele confessa os pecados a Deus, né? E mais à frente, nós também encontramos aqui uma das qualidades ou atributos do intercessor, ele se firma na fidelidade de Deus. O intercessor, ele não confia, ele não se firma nas pessoas ou nas coisas ao redor, mas ele se firma na fidelidade de Deus. Ou seja, aquele Deus que foi fiel até o presente momento vai ser fiel, vai continuar sendo fiel para poder responder aquela oração. Então ele fala ali: ele firmou conosco uma aliança eterna de ser nosso Deus
e nós, o seu povo. Deus vela por nós e as suas promessas são presentes na nossa vida quando a gente tem compromisso com o Senhor. Então o Senhor também corresponde ao nosso amor. Então aqui no 5b a gente vai ver que guardas a aliança, Deus do céu, grande e temível, e que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Então, um Deus que é fiel àqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Eu sei que você tem buscado guardar os mandamentos do Senhor. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas da sua vida. Então você, tem também atributo de intercessor. Aí agora é só mais um tópico, O intercessor é alguém que importuna a Deus com as suas súplicas. No versículo 6 a gente vai encontrar: e estejam, pois, atentos teus ouvidos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço dia e noite pelos filhos de Israel. O intercessor, ele não pede uma única vez e vira as costas para o problema. Primeiro que ele vai tentar buscar também, de alguma forma, resolver a questão. Neemias, ele falou com o rei, pediu primeiro para Deus e foi falar com o rei. Não é só pedir para Deus e cruzou o braço, mas ele pediu para Deus e foi pedir para o rei carta para ele entregar, carta para autorizar ele estar fazendo a obra lá em Jerusalém. Também cada um de nós, quando está apresentando um problema, uma situação a Deus, nós vamos pedir para Deus, porque é Ele que vai mover o coração daquela pessoa que vai dar resposta para nós. No caso de Neemias, o rei. Então era Deus que moveu o coração do rei. Se você vai passar por uma cirurgia, vai pedir primeiro para Deus para estar conduzindo aquela vida, aquele médico, aquela pessoa. Se você vai estar passando por uma entrevista de trabalho, e seja qual for a situação, por um juiz, uma situação difícil, você vai primeiro pedir para Deus, mas vai falar com a pessoa, depois de ter pedido para Deus. Então, ele é alguém que insiste. Ele busca, aqui, Neemias buscava dia e noite pela auxílio para cuidar de Israel, Levantar Israel. Você também deve ter uma causa importante que você está precisando de uma solução. Às vezes uma solução muito urgente. E Deus sabe, mas Ele espera que você, reconhecendo a soberania dEle, se volte para Deus e suplique para Ele o seu auxílio. Depois você vá lá com a pessoa que você está em litígio, ou com a situação que você precisa resolver, ou com o médico. E aí sim, as coisas vão estar caminhando. Eu espero que na próxima semana a gente possa estar dando continuidade para o nosso estudo, que nós já lemos o capítulo 1, vamos continuar meditando, refletindo no capítulo 1, e agora vamos estar apresentando os nossos pedidos de oração.